rápido, você vê. Hoje já é dia 27. 26 de agosto. 26, desculpa, tô querendo logo que chegue a segunda-feira. Você viu que eu falei agosto, né? Em agosto não. É 26 de junho. Daqui a pouco tem dia de São Pedro. São Pedro vem aí para encerrar os festejos juninos, vamos se estender para julho, agosto. Agora tem festa junina, julina e agostina, né? Você vê onde é que a gente foi parar, né, André Salles? Menina, eu gosto muito. Se pudesse fazer o ano inteiro de festas de São João, eu poderia tranquilamente comer canjica 365 dias por ano. Ave Maria. Bom, como vocês sabem, André Salles está se despedindo do programa hoje, né? Pois é. Porque vai enfrentar uma pré-candidatura aí na convenção do PSD e eu convidei ela especialmente para me ajudar na entrevista com o principal entrevistado de hoje, que é o secretário de Cuidados e Prevenção às Drogas do Ministério da Cidadania, né, da Secretaria Especial do Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania, que é o Quirino Cordeiro Júnior, ele que é formado em Medicina pela USP, doutor em Psicologia pela mesma, em Psiquiatria pela mesma instituição e especialista, já que desde muito cedo ele milita nessa área de saúde mental, álcool e drogas, tendo sido coordenador geral de saúde mental, álcool, drogas e outras, saúde mental, álcool e outras drogas no Ministério da Saúde, ou seja, é alguém que entende muito bem do assunto. Então a gente vai conversar com ele na entrevista principal do programa. Também vamos receber os nossos colunistas, como o Leandro Mazzini, que traz as novidades da coluna dele, da coluna do Mazzini na revista Isto É, e da coluna Esplanada, que ele publica em mais de 50 jornais, sites e portais do país. Vamos receber o Roberto Wagner para falar de futebol. E no fim você volta para as suas despedidas também, mas eu queria que você me ajudasse a conduzir o papo com o Quirino, porque você é muito mais especialista nessa área de álcool e drogas do que eu. Então, André, fica aí, vamos conversar com o Quirino, que já está aqui no nosso estúdio, e depois de apresentar todo mundo, está no ar nessa edição, última edição de junho, o meu, o seu, o nosso programa Ponto e Vírgula. Hoje, na apresentação dela, André Salles. E minha, Jorge Eduardo Antunes. A partir de agora, você terá tudo o que precisa saber para ficar bem informado. Roda a vinheta. E conforme prometido na abertura do programa de hoje, nós vamos conversar com o Quirino Cordeiro Júnior, que é auxiliado pela Andréa Salles, e ele que é médico, né, formado em medicina, né, pela USP e doutor em psiquiatria também pela USP e tem especializações no King College em Londres, que é a capital do Reino Unido, para quem não sabe. E versa muito sobre essa área de álcool, drogas, dependência química e tudo mais. Eu queria fazer a primeira pergunta, André, ao Quirino. No domingo passado, está completando uma semana, a gente viu aí um portentoso ataque de uma emissora de televisão contra um modelo que eu acredito que é muito bem sucedido, que é um modelo de comunidades terapêuticas. Se dizia uma denúncia contra aquelas comunidades terapêuticas que agem sem conformidade com a lei, mas o que a gente percebia no momento em que a reportagem foi ao ar é que se deu muito espaço a quem combate o modelo e pouquíssimo espaço a quem defende. Inclusive, foi chocante a ridícula participação dada por essa emissora de televisão, a FEBRACT, né, Federação Brasileira das Comunidades Terapêuticas. E aí, como um especialista nessa área, eu queria que o senhor posicionasse a gente. A pergunta é direta: as comunidades terapêuticas são eficientes ou não no combate ao uso e abuso e à tentativa das pessoas de sair da dependência química ou pelo menos controlar? Bom dia, Quirino. Bom dia, Jorge. Bom dia, André. Bom dia a todos os amigos que estão nos acompanhando aqui nessa manhã de domingo no programa Ponto e Vírgula. Muito obrigado pela sua questão, Jorge. Nos dá a possibilidade de apresentarmos aqui essa situação que foi levada
no programa do Fantástico, no último domingo, na Rede Globo, que colocou as comunidades terapêuticas em uma situação que não condiz com a realidade dos fatos. O que se acabou tentando fazer naquele programa foi se criar uma caricatura do que seria o funcionamento de uma comunidade terapêutica, sem de longe mostrar toda a riqueza, toda a importância do trabalho que é realizado nessas instituições. As comunidades terapêuticas, para os amigos que estão nos acompanhando aqui, são casas de recuperação de pessoas que apresentam dependência química, funcionam no Brasil há mais de 50 anos, boa parte delas ligadas às igrejas evangélicas, igreja católica, e essas entidades apresentam uma metodologia de trabalho absolutamente consagrada no país, com resultados extremamente satisfatórios na recuperação efetiva das pessoas que apresentam dependência química. Inclusive, o governo federal realiza um trabalho importante em parceria com essas entidades. Só para que os amigos também possam entender a magnitude do trabalho que nós, o governo federal, realizamos em parceria com essas entidades, até o ano de 2018, o governo federal financiava cerca de 2.000 vagas dessas entidades por acolhimento sempre voluntário de dependentes químicos nas comunidades terapêuticas. Em 2019, nós ampliamos esse financiamento para cerca de 11.000 vagas. Em dezembro do ano passado, nós chegamos, então, ao financiamento de cerca de 17.000 vagas, o tratamento absolutamente gratuito das pessoas com dependência química nessas entidades. Hoje, o governo federal financia cerca de 700 dessas entidades, das comunidades terapêuticas, em todos os estados brasileiros. Isso para que nós possamos ofertar cada vez mais para a população brasileira a possibilidade de encontrar o rumo, o caminho para a sua efetiva recuperação. Doutor Quirino, essa coisa da recuperação é um dos assuntos que eu mais toco aqui, porque quando a gente recebe pergunta do ouvinte, eles sempre estão desesperados, porque estão com... A maioria é mãe, tá? É o filho que está começando a usar drogas, ou é o filho que já está roubando, ou é a filha que está no meio da rua, com sabe Deus em que situação, né? Então, a questão da recuperação é o que efetivamente aflige o nosso ouvinte aqui. E aí, eu queria que o senhor nos desse um panorama de como é essa recuperação, como o senhor falou aí desse formato da comunidade terapêutica, como a comunidade terapêutica recupera? A comunidade terapêutica recupera. Ela realiza um trabalho de grande importância, ajudando as pessoas, primeiro, a ficarem abstinentes, ou seja, ficarem sem contato com as drogas. E é muito importante porque as comunidades terapêuticas oferecem um trabalho que tem um alicerce em alguns pilares. O primeiro deles é o convívio entre os pares. Isso ajuda as pessoas com dependência química a desenvolverem habilidades, ferramentas para o convívio social. E quando as pessoas saírem dessas entidades, essas habilidades serão muito úteis para que elas possam, então, dar sequência na sua vida em sociedade, sua vida em família. Um outro pilar de apoio para o trabalho das comunidades terapêuticas é a realização do suporte de apoio para as famílias dos dependentes químicos que lá estão acolhidos. Essa é uma questão também de grande relevância, porque quando nós pensamos em recuperação, nós precisamos necessariamente pensar no trabalho também com as famílias dos dependentes químicos. Há uma série de estudos mostrando que quanto mais suporte às famílias, melhores os resultados. Uma outra questão importante também, que é realizada nas comunidades terapêuticas, é ajudar a pessoa com dependência química no seu autoconhecimento. E as comunidades terapêuticas se valem nesse trabalho do desenvolvimento da espiritualidade. E também existem trabalhos científicos aos montes mostrando a importância do papel da espiritualidade na recuperação das pessoas com dependência química. E por fim, nessas entidades, nas comunidades terapêuticas, uma outra estratégia para ajudar o dependente químico com vistas à sua recuperação é a realização do trabalho. O trabalho ajuda na recuperação basicamente em duas grandes vertentes. A primeira delas é o trabalho como terapia, que é a laborterapia, e o trabalho também que é realizado com vistas à capacitação profissional da pessoa com dependência química que está em processo de recuperação. Porque essa é uma questão muito importante, André, e os amigos que nos acompanham aqui,
Porque sempre a gente pensa na recuperação efetiva do dependente químico, nós precisamos pensar na reintegração desse indivíduo à sociedade, e o trabalho ajuda muito nesse processo. O trabalho é fundamental, para que o indivíduo, quando sair da comunidade terapêutica, possa trabalhar, ganhar seu dinheiro, se sustentar sua família e ter uma vida plena, uma vida efetivamente cidadã. Você falou 4 itens aí, doutor Quirino, que são realmente, se você parar para pensar, é até óbvio, né? O primeiro item que você falou foi com relação à integração do dependente químico dentro da comunidade terapêutica a uma disciplina, né? Ele acorda, ele tem que se integrar a um sistema de tratamento, né? Que envolve vários itens. Então, e aí você para pensar, você dentro da sua própria casa, se todo mundo não colaborar, não ajudar para que tudo funcione, não vai dar certo. E aí não vai dar certo dentro de casa, nem vai dar certo para essa pessoa fora. Então, assim, eu quero reforçar aqui, porque quando o doutor Quirino fala essa questão, se a gente trouxer para a realidade da nossa casa, a gente faz todos os dias esse mesmo tipo de coisa. E aí, segundo item que o senhor falou que da questão de amparo à família. Gente, não importa, para mim, não importa o formato familiar. A família é a base de tudo. Então, a família precisa ser amparada, não só no problema da dependência química, mas em todos os problemas da sociedade, porque é a família que, como é que se diz, que projeta o ser humano para a sociedade, né? Aí, o terceiro item que você falou, que é a questão da espiritualidade. Gente, eu acho que isso é anterior à questão do funcionamento das comunidades terapêuticas, porque o NA, que é o Narcóticos Anônimos, e o AA, né, que é o Alcoólicos Anônimos, que são instituições que não têm nada a ver com religiosidade, são instituições que estão recuperando gente. O AA tem 80 anos, o Amor Exigente tem 80 anos, né, o Amor Exigente que é ligado ao AA, né, claro, ligado não, né? Porque o Amor Exigente está dentro da Igreja Católica, mas ampara as famílias. Tem trabalhos semelhantes. Né? Tem trabalhos semelhantes, né? Tem 80 anos no Brasil, então é muito tempo. E o pilar dessas duas instituições, que não são, o AA e o NA, não são instituições religiosas, os 12 passos. E o passo 1, que o dependente químico tem que cumprir para conseguir sair do uso e do abuso de álcool e drogas, é confiar num poder superior. É o passo 1. Então a gente está falando de gente que não tem nada a ver com religiosidade, e eles estão dizendo para os dependentes químicos: se você não confiar em alguém mais forte que você, um poder superior, você não consegue sair do uso abusivo de álcool e drogas, né? Então, olha só. E por último, que é a questão de dignidade, né? Você falou da questão do trabalho, né? Que a comunidade terapêutica ajuda as pessoas a se reintegrarem à sociedade por meio do trabalho. Gente, como é que tem dignidade se a gente não tem trabalho? Então não adianta recuperar alguém e não dar a ele um caminho dentro da sociedade, um caminho que muita gente chega na comunidade terapêutica, eu acredito, sabendo só o básico, né? Às vezes, de repente, nem tem o primário, não sei, né? Eu acho que isso deve acontecer dentro das comunidades terapêuticas. Então, quando você ensina uma atividade laboral, você dá a possibilidade do dependente químico na saída de efetivamente ter dignidade, né, doutor Quirino? Sem dúvida, um exemplo disso que você estava nos trazendo aqui, André, é bastante interessante. Eu tenho viajado muito o Brasil afora, sempre que eu viajo, eu acabo visitando entidades, em especial as entidades parceiras do governo federal. Na semana passada eu estive no Rio Grande do Norte e lá tive a oportunidade de visitar algumas comunidades terapêuticas que têm parceria conosco, e nós temos ajudado essas entidades a organizar oficinas que elas usam para a capacitação profissional dos seus acolhidos. Visitei 2 entidades, por exemplo, que tinham lá escolas de panificação. Os acolhidos passaram por essas atividades, eles tinham a possibilidade, então, de adquirir uma formação para que, quando saíssem dali, eles pudessem, enfim, desenvolver essa atividade laboral numa empresa, enfim. E as escolas terapêuticas têm realizado esse trabalho Brasil afora de uma maneira muito importante,
colaborando sobremaneira para a recuperação das pessoas com dependência química. Mas aproveitar uma outra questão que você nos trouxe aqui, André, que eu também acho de fundamental importância no nosso debate, que são as entidades que trabalham na perspectiva dos grupos de mútua ajuda e apoio familiar. Você nos trouxe aqui a experiência do Amor Exigente, que tem um trabalho de grande importância em todo o país, inclusive aqui no Distrito Federal. São grandes. Exatamente, de trabalho ajudando as pessoas com dependência química na sua recuperação e, em especial, trabalham ajudando a dar um suporte para as famílias dos dependentes químicos. Nós temos outras entidades também, como o Pastoral da Sobriedade, Grupo Esperança Viva, que é ligado à Fazenda da Esperança. Grande Milton da Pastoral, um abraço, Milton. Cruz Azul no Brasil, enfim, inclusive hoje o governo federal, André, tem parcerias também com esses grupos de mútua ajuda e apoio familiar. Nós inclusive ajudamos a custear alguns desses grupos para que eles possam se solidificar onde já estão e para que possam também expandir as suas atividades Brasil afora. E também temos trabalhado com os grupos anônimos. Você citou aqui as experiências dos alcoólicos anônimos, do AA, narcóticos anônimos, NA. Sensacionais. Tem também os grupos de apoio às famílias das pessoas que estão em recuperação, como por exemplo o Alanon e o Naranon, que também tem um trabalho fundamental nesse processo de recuperação dos dependentes químicos. E só aproveitando a ocasião aqui, queria falar uma experiência que nós temos tido com um desses grupos anônimos, que é o INA. Nós, em parceria com eles, lançamos uma linha de ajuda de narcóticos anônimos, cujo número é 132. É um tridígitos que as pessoas estão nos ouvindo, inclusive, André, podem ligar, ligação absolutamente gratuita. Para quem tiver dúvidas, quem quiser saber mais sobre a metodologia de trabalho de NA, como funciona, onde existem salas de NA espalhadas pelo Brasil, podem ligar de maneira gratuita, 132, vai ser atendido pelos membros de NA, para que possam então receber as informações de como narcóticos anônimos realizam seu importante trabalho aqui no Brasil. Tudo isso para dizer que hoje, na nova Política Nacional sobre Drogas, publicada em 2019, nós temos buscado, André, criar uma rede de assistência, de cuidado, tanto às pessoas com dependência química, como também aos seus familiares, numa grande rede de recuperação dos dependentes químicos no Brasil. É exatamente isso que eu acredito, uma rede para ajudar. Eu queria fazer uma pergunta, porque um dos argumentos utilizados na reportagem foi o fato de estar se criando de novo manicômios, né? Que os manicômios tinham sido banidos pela política manicomial e que, vamos lá, tem seu lado bom, mas alguns manicômios eram depósito de gente. Mas as famílias se ressentem muito de conseguir conviver com doentes mentais. Então, se por um lado solucionou um problema, por outro criou um novo problema, ou recriou um problema. Mas deixa eu ver mesmo essa relação entre as comunidades terapêuticas e manicômios, ou isso foi um exagero ali do Conselho de Psicologia naquela reportagem? Jorge, eu não diria exagero, eu diria uma grande mentira. Foi colocado ali, em especial pelo Conselho Federal de Psicologia e por outras pessoas que estavam ali posando como experts no assunto, mas que na verdade entendem muito pouco ou nada daquilo que estavam falando. As comunidades terapêuticas são entidades que trabalham recebendo pessoas com dependência química por livre adesão. Essa é a primeira coisa que é muito importante, que diferencia muito de um eventual modelo manicomial. As pessoas que estão nas comunidades terapêuticas, Jorge, necessariamente estão ali de maneira absolutamente involuntária. As pessoas optam por fazer adesão ao tratamento, por continuar o tratamento. Tanto é que nós temos hoje no Brasil, nós temos a construção de uma legislação muito robusta do funcionamento dessas entidades e o tratamento de maneira voluntária é uma questão que é fundamental. Sem isso, não há possibilidade de realização do trabalho nessas entidades. As formas terapêuticas também precisam seguir uma série de orientações, aspectos formais, legislativos, que oferecem às pessoas que lá estão acolhidas um serviço, um cuidado de grande qualidade, respeitando todos os seus direitos.
Mas eu queria aproveitar essa questão que você nos trouxe, que eu acho que é fundamental, Jorge, porque é óbvio que ninguém concorda com instituições que maltratam pessoas, que causam dano para as pessoas. Entretanto, existem algumas situações, tanto em pessoas que apresentam transtornos mentais, em especial pessoas com transtornos mentais graves, e também pessoas com dependência química, em situações também graves, que uma internação é necessária. Até agora nós estávamos conversando sobre acolhimentos em comunidades terapêuticas, acolhimentos esses realizados de maneira absolutamente voluntária, com a concordância do acolhido. Nós temos também no Brasil a possibilidade do acolhimento em comunidades terapêuticas para adolescentes, e quando há acolhimento em comunidades terapêuticas para adolescente, o adolescente precisa concordar, o seu responsável precisa concordar também, tudo isso para dizer que comunidade terapêutica é um tratamento sempre voluntário. Entretanto, existem casos mais graves em que o indivíduo, tanto com dependência química como com transtornos mentais outros, apresentam quadros clínicos graves, que por conta disso, então, o indivíduo perde a capacidade de tomar decisões autônomas e nessa situação começam a se colocar em risco ou colocar outras pessoas em risco. Nessas situações, Jorge, a internação ela é absolutamente necessária. E é necessário que seja dada internação em serviços de saúde, como, por exemplo, hospitais gerais, hospitais psiquiátricos, clínicas especializadas no tratamento de pessoas com dependência química. E, inclusive, em muitas situações, Jorge, a internação precisa acontecer de maneira involuntária, contrariando a vontade do paciente, só que, como nós já falamos aqui, é uma vontade que está comprometida por conta da doença, ou seja, são pessoas que apresentam quadros graves e que têm um comprometimento da sua capacidade de entendimento do mundo, de entendimento do que está acontecendo consigo, e precisam, então, de uma intervenção contra a sua vontade, na verdade, para salvaguardar os seus direitos, em especial o direito à saúde e o direito à vida. E só para finalizar aqui, é muito importante entendermos que a internação involuntária, inclusive faz parte da nova lei de drogas, a 13.840, que foi publicada agora no ano de 2019, a internação involuntária, nesses casos específicos, salvaguardando o direito das pessoas, como eu disse, principalmente o direito à vida, longe de ser uma situação que viola direitos, uma situação que, pelo contrário, garante direitos, promove direitos das pessoas e é absolutamente necessário em algumas situações. Então, tudo isso para a gente entender que, quando nós falamos de tratamento e recuperação de dependentes químicos, o que nós precisamos de fato, e é isso que nós temos trabalhado no governo federal, é de organizar uma grande rede de cuidado para que a atenção, a assistência, o tratamento às pessoas com dependência química e também aquelas com transtornos mentais aconteça de acordo com as suas reais necessidades. A gente está ouvindo aqui no programa Ponto e Vírgula, na manhã desse domingo, o secretário de Cuidados e Prevenção de Drogas, Quirino Cordeiro Júnior, aqui nos 102,7 da Rádio JKFM. André? Doutor Quirino, eu queria reforçar, a gente estava falando aqui antes da questão de oferecer todas as possibilidades, né, para o dependente químico se cuidar, para o dependente químico sair das drogas, né? E outro tema que foi tocado nessa matéria problemática, e eu digo com problemas do início ao fim dela, foi 23 minutos de matéria nessa televisão que efetivamente foi mal feita, né? Essa é a verdade. Eu queria trazer aqui uma questão que eles falaram também, que é a questão do CAPS. O CAPS eu indico aqui para muitos casos, para as pessoas procurarem ajuda psicológica, né? Porque o CAPS também faz isso, também faz a dinâmica familiar, né? E eles colocaram lá na matéria a comunidade terapêutica versus o CAPS em contraponto. E assim, pelo que eu conheço, as comunidades terapêuticas fazem parte do plano de tratamento do CAPS, um dos planos, né? Porque você chega lá e cada um tem o seu plano individual de atendimento, né? Então, assim, e a matéria colocou um versus o outro. Isso para mim é uma temeridade, porque a comunidade terapêutica está dentro do CAPS, não é isso, doutor Quirino? Essa
essa questão sempre de se colocar um modelo contra o outro é uma questão que não faz, como você mesma disse, de maneira apropriada, não faz o menor sentido. Nós precisamos, Andréa, da criação, da estruturação, do fortalecimento de uma rede ampla de cuidados, e que passa desde cuidar de serviços de base comunitária, como você acabou de nos dizer, nos CAPs, são centros de atenção psicossocial, nos ambulatórios de saúde mental, enfim, estruturas que vão cuidar das pessoas que apresentam transtornos mentais, dependência química, mas que apresentam quadros clínicos mais leves, de mais fácil manejo. Essas pessoas, então, receberão o cuidado nesses serviços. Entretanto, em situações mais graves, há que se encaminhar os pacientes, então, para serviços de acolhimento, como as clínicas terapêuticas, em especial indivíduos que apresentam dificuldade de aderir a tratamento de base comunitária, indivíduos que não tiveram sucesso no seu tratamento de base comunitária, e casos mais graves, inclusive, indivíduos que apresentam risco para si ou risco para outras pessoas, como já dissemos aqui, precisam ser encaminhados para internações, e muitas vezes internação involuntária. Tudo isso para dizer que nós precisamos cada vez mais trabalhar para a oferta de cuidado, de assistência, eu insisto aqui, André, de acordo com as reais necessidades dos pacientes. Inclusive é isso que está previsto na lei que reformulou, que reorganizou a assistência às pessoas com transtornos mentais no país, que é a Lei 10.216, publicada já há mais de 20 anos, publicada em 2001, e que coloca justamente isso. O espírito dessa lei, que é a lei que reorganizou a assistência na área de saúde mental e dependência química no Brasil, está lá no seu artigo 2º, e lá fala textualmente que o tratamento das pessoas com transtornos mentais, incluindo, obviamente, aquelas com dependência química, precisam correr de acordo com as reais necessidades dos pacientes. O termo, inclusive, que está ali no texto da lei é que o atendimento precisa ser consentâneo às necessidades dos pacientes. Então, essa ideia de se colocar um modelo contra o outro é absolutamente equivocada, foi realmente explorada na matéria, mas não é isso que deve acontecer, e o governo federal tem trabalhado nesses últimos anos, que é justamente para reorganizar essa ideia, para que nós possamos ter uma rede ampla composta por diferentes serviços, para que as pessoas com as diferentes necessidades possam conseguir tratamento apropriado. Uma coisa que me incomodou, não sei se isso incomodou vocês na mesma edição do programa, é que um pouco antes da matéria que batia nas comunidades terapêuticas, houve uma matéria sobre a decisão de uma turma do STJ que liberou 3 pessoas no país para plantio individual de cannabis sativa e não de maconha, são 2 coisas diferentes, planta e nome de droga são coisas diferentes, para tratamento de determinados transtornos. E assim, dentro dessa matéria, curiosamente, sobre a cannabis sativa, né, sobre a decisão, havia um combate por conta das dosagens desses remédios que podem ser obtidas dentro de casa, né? E eu acho que sem qualquer manuseio de qualquer substância fora de um ambiente farmacêutico controlado, ele vai contra qualquer princípio científico, porque você precisa ter a segurança de que você está consumindo a quantidade exata, e por isso a gente avançou ao longo da humanidade para as doses corretas, para que o remédio não vire veneno e nem mate o doente. Não é muito estranho a gente ter um comportamento dizendo que a maconha é remédio, não é maconha, é cannabis sativa, e é um pedaço da cannabis sativa, canabidiol, né, que é uma das muitas moléculas da planta. De repente virou panaceia, maconha, ela cura tudo, e a comunidade terapêutica que efetivamente combate o uso de drogas, entre elas a maconha, o uso excessivo de drogas, virou o problema. Não tem uma inversão de valores aí, secretário? Total. Essa é uma questão bastante interessante que você nos traz novamente aqui, Jorge. A matéria o programa antes de apresentar a matéria sobre as comunidades terapêuticas trouxe uma reportagem
acerca do possível uso medicinal de derivados de cannabis. A partir de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, que liberou então para 3 pessoas o plantio doméstico, plantio em casa de cannabis para confecção de óleos para que fosse utilizado de maneira terapêutica. Essa é uma decisão, primeiro, completamente absurda, porque um tema como esse não é de decisão do judiciário, precisa ser tomada essa decisão em outras instâncias. O judiciário não tem competência para tomar decisões desse tipo, essa é a primeira questão. A segunda é que essa decisão não tem nenhum sustentáculo, não tem nenhuma base técnico-científica. E, pelo contrário, essa é uma decisão que traz uma série de problemas para a nossa sociedade. Em que pese não ser uma decisão vinculante, ou seja, não é uma decisão que vai acabar fazendo com que outras situações parecidas obrigatoriamente se vinculem a ela, outros processos dentro do judiciário, mas como uma decisão de uma instância superior do Poder Judiciário brasileiro, fatalmente vai acabar contaminando outras decisões em instâncias inferiores do Judiciário do país. Mas as questões técnicas envolvidas aí, que são bastante temerárias, a primeira delas é que, como você bem nos disse, para se formular um medicamento é necessário que isso aconteça dentro de um ambiente técnico específico, ou seja, dentro de uma indústria farmacêutica. Não é possível nós acreditarmos que hoje, 2022, nós vamos produzir medicamentos de maneira artesanal dentro de casa, fazendo óleos de maconha para ser utilizado pelas pessoas, sem saber exatamente qual a concentração de produtos que tem naqueles óleos, porque essa é uma questão importante. Na cannabis, há mais de 500 substâncias que fazem parte e compõem essa planta. E até hoje, do ponto de vista científico, há apenas uma dessas substâncias, que é o canabidiol, que tem comprovadamente ação terapêutica. As demais substâncias que compõem a cannabis não têm ação terapêutica e, muito pelo contrário, muitas dessas substâncias apresentam ação danosa para o usuário, ações maléficas. Como o THC, por exemplo. Exatamente, como o THC. O THC, por exemplo, é um fator de risco importante, isso muito bem estabelecido na literatura médica nacional e internacional. O THC é um fator de risco importante para transtornos mentais graves, como quadros psicóticos, tais como esquizofrenia, fator de risco para depressão, para ansiedade, para comprometimento cognitivo. O THC é um fator de risco para suicídio, ou seja, causa uma série de problemas para os seus usuários. E quando se pega a planta, se faz um óleo e se administra esse óleo para o usuário, o indivíduo está recebendo não só o canabidiol, mas está recebendo os outros canabinoides, ou seja, as outras substâncias que compõem a cannabis, incluindo o THC. E essas pessoas estarão, sem dúvida alguma, em situação de risco. Então, não faz o menor sentido, do ponto de vista técnico-científico, uma decisão dessa por parte do Judiciário brasileiro. Tem uma outra coisa que é importante também, que o Judiciário, nessa situação, libera a plantação de maconha em casa. Essa é uma decisão que, nesse momento, acaba abarcando o pedido de 3 pessoas. Entretanto, se isso se multiplicar no Brasil, essa é uma outra preocupação. Como vai acontecer o monitoramento, a fiscalização desses plantios de maconha? Cada pessoa que acabou conseguindo então, essa decisão no STF, no STJ, acabou então recebendo a possibilidade de plantar 15 pés de maconha em casa. Agora, imagina isso se multiplicando pelo país afora, fatalmente nós teremos a grande chance de ocorrer um desvio dessa produção para o uso não terapêutico, mas sim para o uso da maconha como droga entorpecente. E só para finalizar, falando da questão de um eventual uso terapêutico de derivados de cannabis, nós já falamos apenas do canabidiol, então hoje nós temos base científica para aceitar o seu uso de maneira terapêutica. Entretanto, o uso é muito circunscrito, é um uso restrito para algumas condições clínicas, em especial
crises convulsivas, crises epiléticas, em algumas doenças raras, como por exemplo síndrome de Dravet, síndrome de Lennox-Gastaut. Para outros quadros clínicos, como se tem tentado vender a ideia o tempo inteiro, não tem ainda hoje comprovação científica. É óbvio que, se no futuro existir comprovação científica, obviamente a gente pode expandir para os lados de uso, mas essa ideia que você acabou de nos dizer, que se vender a ideia de que a gente vai poder utilizar derivados de cannabis quase como um elixir que vai tratar todos os problemas, isso é uma situação que não encontra amparo na literatura científica. E as entidades médicas brasileiras, como o Conselho Federal de Medicina, a Associação Brasileira de Psiquiatria, a Sociedade Brasileira de Pediatria, a Academia Nacional de Neurologia, têm essa posição. Uso circunscrito para crises convulsivas que não respondem a outros medicamentos e apenas do canabidiol. O resto não faz sentido. Decisões como essa, uma outra situação muito grave, porque acaba levando a população brasileira a ter uma redução da percepção de risco do uso da maconha. Então a gente precisa repudiar situações como essa. E o Fantástico defendendo uma situação como essa e atacando as formas terapêuticas, a gente pode perceber que tem coisa muito errada por trás disso. Com certeza. E o senhor falou de convulsões. Eu sou epilético, né? Fiquei depois da Covid, estou com uma epilepsia que não se sabe se é temporária ou se essa epilepsia ela é definitiva. E eu uso associação de dor e medicamentos, então eu não tenho crise convulsiva já perto de 2 anos. Então, para usar o canabidiol, é uma pesquisa, né, André, que precisa ser feita, é um teste de medicamento que você precisa fazer muito grande antes de determinar que, essa é a droga e pronto. Ninguém vai direto para o CBD, ninguém vai direto para o canabidiol. Tem muita medicação ainda que precisa ser testada antes. Para mim, CBD é remédio, e eu sempre reforço aqui no programa que não existe maconha medicinal, tá? O Conselho Federal de Medicina não reconhece a maconha, não reconhece o termo maconha medicinal, e eu sempre reforço isso aqui no programa. Se a gente quer ter um país melhor, precisamos cumprir as leis. Que quando a gente não cumpre a lei, a gente não pode exigir dos governos que eles façam governos melhores. Se a gente não está fazendo o exercício de cumprimento da lei dentro do nosso próprio lar, dentro do nosso próprio trabalho. Então, o Conselho Federal de Medicina não reconhece o termo, não existe maconha medicinal. Quando as pessoas falam normalmente é o canabidiol, que não tem THC, que até o THC não dá barato, foi aquilo que o doutor Quirino falou, o THC é perigosíssimo. E fazer óleo dentro de casa não dá para isolar o THC. Então, quem está fazendo óleo dentro de casa está dando THC para as próprias crianças. E não existe pesquisa sobre isso que diga que vai fazer bem. Tem pesquisa dizendo que é muito perigoso. Aproveitando esse gancho, André, não seria melhor oferecer o canabidiol, né, pelo SUS? A gente tem um arcabouço legal que permitisse que essas famílias retirassem gratuitamente, porque não é um número expressivo de famílias, mas é um grupo de familiares que precisa desse medicamento. Não é melhor usar o eficientíssimo sistema de saúde, que é eficiente nessa hora, que foi eficiente para vacinar os brasileiros, na hora de distribuir esse medicamento? Sim, antes disso, até para a gente aproveitar, Jorge, a sua colocação, a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, publicou 2 normativas, 2 resoluções, que são as RDCs, uma no final de 2020 e a outra no início de 2021. E essas duas normativas da Anvisa, hoje no Brasil, permitem então que haja a importação de canabidiol, permite também o registro desses medicamentos aqui no Brasil, permite também que haja compra, venda, prescrição médica, uso terapêutico, inclusive permite que aqui no Brasil haja a fabricação de canabidiol. Inclusive já existem indústrias farmacêuticas em território brasileiro produzindo essa medicação. Então, tudo isso para dizer que nós temos trabalhado no governo federal para facilitar que as pessoas possam acessar medicamento. Como o André nos disse, o canabidiol é medicamento, obviamente, circunscrito a essas questões. E André tocou um assunto muito importante aqui, que
não existe maconha medicinal, não existe cannabis medicinal. Pelo contrário, a maconha causa danos para os seus usuários. É muito importante a gente aproveitar esse momento aqui, né, André, para falar isso para as pessoas que estão nos acompanhando. Maconha causa problema de saúde, problema grave de saúde. A gente não pode trabalhar com estratégias como essa, visando a redução da percepção de risco das pessoas. Porque em muitos lugares tem acontecido, vários países que têm legalizado a maconha para uso como droga entorpecente, o que tem tentado fazer é se utilizar desse passo a passo, né, de primeiro uso medicinal, e a população vai tendo a sua percepção de risco diminuída, vai aceitando mais, até chegando uma hora que se libera para uso entorpecente. E o dito uso recreativo, porque exatamente. Eu sempre falo aqui no programa, recreio para mim era Mirabel e Guaraná. É isso. E aí, essa questão então que você nos trouxe, saindo dessa questão específica da Anvisa, só para mostrar para o ouvinte que a gente tem hoje no Brasil um arcabouço jurídico para facilitar o acesso das pessoas ao uso do canabidiol, e nós, a nossa Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas, do Ministério da Cidadania, nós já enviamos para uma instância do SUS, chamada Conitec, que aprecia a proposta de implementação, de incorporação de novas estratégias de cuidado e tratamento no SUS. Nós já mandamos isso para a Conitec, isso está sendo apreciado agora, com o objetivo de que, para esses casos específicos, para essas famílias, para essas crianças que precisem do canabidiol, isso possa ser ofertado pelo SUS. Muito bem, a gente conversou aqui na manhã desse domingo com o secretário de Cuidados e Prevenção às Drogas, o médico Quirino Cordeiro Júnior, com a ajuda da nossa amiga Andréa Salles. Gostaria de lhe agradecer a presença aqui no nosso programa Ponto e Vírgula e dar os parabéns aí, porque a dependência química é uma doença e ela precisa de ajuda. E se a gente tem percebido aí uma área que o governo federal tem funcionado bem, nesse amparo e no suporte à dependência química. E oxalá isso continue aí a partir de 2023, porque dependente químico, minha gente, é gente igual a gente e precisa de socorro, precisa de amparo. Muito obrigado, secretário. Boa sorte aí no trabalho e que o Brasil continue tratando os seus dependentes e não deixando a droga, né, André, chegar na mão das crianças. Amém. Muito obrigado mais uma vez, Jorge. André, muito bom estar aqui com você. Sucesso na caminhada e vamos juntos. Tá aí, esse foi o secretário Quirino Cordeiro Júnior aqui no nosso programa Ponto e Vírgula da manhã desse domingo, e direto vamos ao Leandro Mazzini. Mazzini, você sabe, é titular da coluna do Mazzini, publicada na revista Isto É. Já comprou a sua? Vai lá na banca e compra.